A gente, então, está aceitando perguntas pelo chat, né? As apresentações, as duas apontaram para nós claramente que a gente tem um grande desafio, né? Que é como incorporar a questão da captura de carbono, né? No nosso balanço de CO2, né? Então, a gente precisa melhorar o nosso balanço do CO2 e a Carmen encerrou aí pedindo, né, que a gente gere dados, né? Então, temos aqui uma demanda. Temos algumas perguntas já, eu vou começar com as perguntas que foram feitas para o professor Gibson, e depois a gente vai, a Carmen, é claro, fica sempre livre para fazer os seus comentários a qualquer momento, né? Gibson, tem uma pergunta do Marco Oliveira, né, perguntando sobre essa questão da umidade ótima de carbonatação, né, e de corrosão, aliás, do material carbonatado. Existe uma umidade que potencializa isso mesmo, de fato? Vamos lá. Marcos, o nome dele, Vanderlei? É o Marco Oliveira. Marco Oliveira. Veja só, a gente mostrou um gráfico que apresentava uma nuvem, né, uma mancha, na verdade, relacionando a umidade com as correntes. E por ali a gente consegue ver que abaixo de 55% de umidade relativa, as correntes são todas abaixo de 0,1 microampere por centímetro quadrado. Então, eu diria que esse seria o limite para a gente aceitar como que abaixo dele as correntes seriam significativamente baixas. Acima desse limite, eu posso ter correntes baixas também, mas a relação entre ambiente e estrutura porosa dos materiais é que vai definir se essas correntes vão se manter ainda baixas ou elas vão gradualmente subindo à medida que essas umidades vão subindo. Então, resumindo, abaixo de 50%, 55%, eu teria uma certa segurança de ter níveis de corrosão baixos, e acima desse valor, a gente teria uma faixa de transição que funcionaria em função dessa relação de equilíbrio ambiente e material. Obrigado, Gibson. Mais uma pergunta do Luiz Adalto Moraes Mazarim, né? Ele fala do teu gráfico que você apresentou na página, no seu slide 10, que mostra as diferenças de cinética da corrosão após a carbonatação atingir a armadura. E ele pergunta se tem algum modelo que permita a gente prever isso, né? Qual vai ser a cinética de quando a carbonatação chegar à armadura. É uma pergunta muito interessante. Olha, aqueles gráficos são, na verdade, simulações que a Carmen apresenta no livro dela, né? E a cinética é função da velocidade de solução do metal. Ou eu meço isso diretamente, né, através de medidas de corrente, né, ou eu vou medir isso de uma maneira destrutiva através das medidas de perda de massa. Então, é importante você fazer medidas para avaliar essa cinética. Agora, prever se essa cinética vai ser de 0,1, 0,2 em função do ambiente e dos materiais, não conheço uma relação que defina isso, não. Obrigado, Gibson. Tem uma pergunta aqui que eu acho que a Carmen poderia começar respondendo, mas depois talvez você pudesse comentar, da Liliana de Reis. Ela está perguntando sobre a questão das pinturas, né? Quer dizer, como é que a gente trata a questão das pinturas superficiais, que, na final de contas, pelo menos no Brasil, a maioria das estruturas de concreto de edifícios, que é talvez 80% do consumo de cimento, elas são pintadas. Quando não, eu vou complicar um pouco mais,
quando não ainda rebocadas, né? E no interior do edifício, hoje no Brasil, assim que eu acho que como na Espanha, tem uma cobertura de gesso, né? Uma pasta de gesso que faz a proteção, e depois sobre isso vem demãos de pintura que vão crescendo ao longo do tempo. Sí, claro, las pinturas disminuyen mucho a carbonatación. Precisamente es muy buena pregunta porque esa é a dificultade a relación superficie-volumen, porque en una edificación hay muy poco, puede haber muy poco concreto expuesto á atmósfera, porque está cubierto con o revoco, por tanto é moito difícil hacer un cálculo de ello. Si o revoco toma CO2, entonces sí que se computa, porque muchos revocos son base de cemento, pero si es base yeso, va a disminuirlo. Por lo tanto, es muy difícil hacer un cálculo. Hay que tomar una decisión a nivel internacional de ello. Pero sí, las pinturas paran a carbonatación. E a cinética de corrosão, Gibson? Olha só, tem um trabalho que eu desenvolvi com uma aluna há uns anos atrás, que a gente avaliou a capacidade protetiva de revestimentos de argamassa sobre estruturas de concreto, sem pintura, só a capa de argamassa. E a gente se baseou nas argamassas que eram utilizadas na época aqui na região de João Pessoa, e chegamos à conclusão que uma capa de argamassa de 4 centímetros equivaleria a uma camada adicional de concreto de 0,5 centímetro, em termos de capacidade protetiva frente ao avanço da frente de carbonatação. Então, eram argamassas que naquela época tinham uma certa porosidade generosa, né? Então tinha uma proteção muito grande em relação a redução do período de iniciação da corrosão. Então, esse foi uma avaliação quantitativa que a gente fez na época. Com relação à parte de cinética, isso vai interferir na troca e na estabilização de umidade interna do material. Se eu tenho uma capa maior de argamassa, ela vai estar dificultando essa troca. Então, se eu tenho ambientes com um nível de umidade mais alto, certamente esse nível de umidade vai se manter durante mais tempo na estrutura interna do material, favorecendo o avanço da corrosão. Se é o inverso, funciona no sentido contrário. Acho que a Carmen queria fazer mais um comentário. Sí, que no hay que olvidar a temperatura también, que por eso es difícil decir a cinética, porque tamén depende da temperatura. Non é solo a humedade, a humedade é a temperatura. Por eso a cinética non é unha concreta a velocidade de corrosión. Eu acho que isso é um grande desafio, né, que a gente talvez possa enfrentar no futuro. Mas eu estou aqui, todas as perguntas aqui são acompanhadas dos elogios mais hiperbólicos à palestra de vocês dois. Eu não vou ficar repetindo, tá? Mas a Maristela pergunta, né, como é que é essa questão da cinética de corrosão quando eu combino cloretos com carbonatação, né? Porque o Gibson ele fez uma separação entre a cinética do cloreto e a cinética da carbonatação, mas na verdade em muitos lugares eu vou ter as duas coisas, e aí como é que isso se combina e como é que isso poderia implicar, que implicações poderia trazer para uma estratégia de captura de CO2 pelas estruturas? Bom, do ponto de vista da cinética, quando eu tenho a associação dos dois, a tendência é que, se a capa está carbonatada e eu tenho cloretos, a perspectiva é que eu tenho uma cinética maior. Então, eu vou ter uma dificuldade maior vamos dizer assim, de manter essa estrutura sem intervenção. Além disso, no caso de cloretos, há que se ter em conta que eu posso, se eu isolar a corrosão por cloretos, dar corrosão por carbonatação,
Eu posso, mesmo dentro de um ambiente de baixas correntes, eu posso ter uma corrosão tão localizada que o dano à armadura é bastante significativo. Então, esse é um aspecto que eu não posso deixar de considerar. É diferente do caso da corrosão pura por carbonatação, que você tem uma distribuição do ataque na superfície da armadura como um todo. Muito bem, eu tenho aqui duas perguntas sobre geopolímero, eu vou deixar elas para o final, tá? Tem uma pergunta aqui do Arnaldo Batagin, que é o líder do laboratório de cimento da ABCP, né? Ele está perguntando como é que fica essa questão da carbonatação da portlandita e da carbonatação do CSH. É só a portlandita? Como é que as diferentes fases do cimento reagem à carbonatação, né? E como isso influencia na captura? Não sei se a Carmen quer comentar. Sí, o primeiro que reacciona con o dióxido de carbono é a porlandita, entendiendo que a porlandita está en equilibrio na solución de poros con os hidróxidos e o calcio. O ión carbonato en contra o ión calcio precipita e forma auga. Entonces a porlandita ten que disolverse para mantener o equilibrio na solución. Cando a porlandita ha desaparecido totalmente, comienza a disolverse o calcio do CSH. Es decir, normalmente non se disolve o calcio do CSH hasta que toda a porlandita é o hidróxido cálcico precipitado o sólido, se disuelve. Entonces, primeiro se carbonata a porlandita, despois se carbonata o carbonato cálcico. Pero o silicato cálcico. Pero se o CO2 está na parte dos poros que non ten porlandita precipitada, pode nese momento empezar a disolverse o calcio do silicato cálcico. Porque depende da accesibilidade física. Por tanto, hai zonas que se non ten os cristales de porlandita cerca, non va a disolverse directamente, va a carbonatarse directamente o silicato cálcico. Non sei se con isto é suficiente. E como pone que como influencia a profundidade de carbonatación, non penetra o dióxido de carbono hasta que non se ha carbonatado todo o material carbonatable. Es decir, no penetra o gas completamente si no se ha carbonatado previamente, por tanto, avanza como dice Tutti, por fronteras móviles, como una fronteira entre carbonato e no carbonatado. Que non é como un cuchillo, pero ten un margen, un gradiente, pero se va carbonatando todo e así avanza. Obrigado, Karen. Tem um comentário, uma pergunta da professora Edna Poçanha, que ela me mandou aqui pelo WhatsApp, não vai estar na lista de vocês. Né? Ela disse que estudou a questão da pintura no CO2, né? E o efeito é drástico, né? E essa é uma questão, a pintura, né? Que durante a vida útil de uma estrutura, 50 anos, de um edifício, né? Essa é uma decisão do usuário, né? O usuário pode botar uma cerâmica, ou ele pode pintar, ele pode colocar sei lá, um pouco comum no Brasil, mas nesse momento, mas talvez no futuro, um revestimento de papel de parede, né? Então, como é que você poderia modelar isso, né? E aí estamos pensando na declaração ambiental de produto, né? Como é que isso pode estar modelado nessa declaração ambiental de produto, né? Num edifício, boa parte das superfícies são internas, né? Boa parte das superfícies são internas. E interna, o usuário é o dono. Como é que está sendo tratado isso na norma europeia? O que a gente poderia pensar para a gente trabalhar? No, es buena pregunta, porque no creo que no está considerado el sistema. La norma es solo para cada elemento
y por lo tanto solo se aplica al elemento. Cómo ese elemento luego entra dentro del conjunto de la estructura o cómo se considera el sector, eso no está tratado a nivel europeo todavía. Lo que es todo el ciclo, toda la estructura, no hay cómputo, no hay método de cálculo todavía. Esse é um grande desafio, não? Porque é muito fácil calcular. Eu diria que hoje o modelo que existe permite calcular o potencial. O potencial. É o potencial, né? Exatamente. Vai depender do usuário, vai depender do projetista de estruturas, se vai fazer uma estrutura com uma área específica, né, uma relação volume-área maior, área-volume maior ou menor, né? Vai depender de muitos fatores, e até do clima do futuro, né? Porque como a gente viu. Mas eu acho que é super importante essas dúvidas são todas oportunidades para a academia, para a indústria, para avançar no conhecimento, trazer informações, e somente com esse conhecimento, com essa informação, que nós vamos conseguir botar no balanço de CO2 da indústria, né? Esse abatimento de uma forma mais consistente, né? Eu acho que é muito bom a gente estar discutindo aqui um tema novo, né? E esse é o papel da cátedra, né? Esse é o papel que a universidade tem, né? O papel dos acadêmicos é pensar no futuro, e nesse caso a gente está trabalhando, né? Não só pensando, né? A gente, como o Gibson e a Carmen já mencionaram, temos um projeto com o ArcelorMittal, onde estamos investigando possíveis aços com maior resistência à corrosão, né? Vai ser uma tarefa dura, né? Mas começamos. Eu queria, e talvez tenhamos em breve uma notícia boa para dar para todo mundo, que o problema talvez não seja tão insolúvel. Tem duas perguntas do Fernando Pellissieri e do Daniel Oliveira sobre geopolímero, que é uma curiosidade muito mais acadêmica do que um problema real, né? Mas o Pellissieri pergunta se existe alguma coisa sobre taxa de corrosão em concreto armado com geopolímero, né? Claro, vai ser fundamentalmente de laboratório. Não sei se alguém conhece alguma coisa. Gibson, ¿tú has probado corrosión de los geopolímeros? No, todavía no, Carmen. Sí. Yo he leído sobre ellos, y luego con la Universidad de Nuevo León estoy asociada a una investigación que están haciendo con geopolímeros, y claro, depende mucho del geopolímero los resultados, porque el geopolímero es muy alcalino. Entonces, en principio, el acero tiene que estar protegido, porque tiene un alto contenido de sosa. Pero, sin embargo, en las publicaciones aparecen a veces velocidades de corrosión altas, que no se sabe si es un error de interpretación o qué es lo que ocurre en ese geopolímero. Lo que sí yo quisiera decir, ahora que hablamos de sostenibilidad, es que atención a la huella de carbono del hidróxido sódico o del carbonato sódico que se utiliza, porque se habla del geopolímero como un material más sustentable porque no tiene clínker, pero es que no tienen en cuenta la huella de carbono de fabricar sosa. Esta es una y se carbonata muy deprisa, eso sí. Lo que se sabe es que, por otro lado, su carbonatación es muy, muy rápida. Eu fiz meu doutorado em scoria ativado com então sabes mais. Não cheguei a estudar carbonatação, porque quando eu tive acesso, na época a gente não estava começando a se preocupar com CO2, o custo do silicato de sódio, né, a complexidade de produção, e na época o consumo energético, né, e agora o CO2, né, existem geopolímeros, publicações sobre geopolímeros falando em sustentabilidade, onde 30% da massa é silicato de sódio, silicato de sódio, é sílica e sódio, né? E o silicato de sódio tem, no mínimo, 2 toneladas de CO2 por tonelada. Então,
Só no geopolímero, só no ativador, que ninguém não botam na conta, como a Carmen estava falando, eu tenho mais CO2 do que num clinker puro, né? E ainda, então, hoje em dia, começaram a fazer isso com argila calcinada, que tem um pouco mais de CO2. Então, a gente tratou disso naquele relatório que a gente fez para o Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas, tem lá um trabalho citado, tal, tem umas referências, né? O geopolímero, para ser um material do ponto de vista CO2, né, competitivo, talvez ele possa ser, quando eu trabalho com escória, com 10% da massa do cimento é silicato de sódio, mas mesmo assim dá uns 300 quilos de CO2 por metro cúbico de concreto, né? É razoável. Então, precisa resolver a equação do ativador do silicato de sódio para que ele possa ser, de fato, uma solução de longo prazo, né? Eu acho que esse é todo um grande desafio, né? Tem mais uma questão que foi encaminhada aqui pelo Douglas Reis, que eu acho muito interessante, e que nós estamos pensando sempre em formas de deixar a estrutura carbonatar, mas garantir que a minha armadura não se corrói. Esse é o sonho nosso aqui, né? Então, isso eu posso ter numa armadura especial, que resiste à corrosão, mas o Douglas Reis levanta aqui a questão dos anos de sacrifício. Não seria uma opção? Bom, não sei quem quer falar primeiro, mas... A proteção catódica por anos de sacrifício é uma alternativa também. Precisa ver a questão do custo disso aí, né? Porque tem um custo relativamente elevado. Eu sei que nos últimos anos as ligas que estão disponíveis no mercado, elas evoluíram em termos de durabilidade, porque é um tipo de abordagem que tem um período de validade, né? Vai corroer o ano de sacrifício e vai ter uma vida útil lá de 10 anos, 20 anos, ou talvez mais um pouco. Ao final disso, isso deixa de funcionar. E aí teria que fazer uma intervenção nessa estrutura. Então, isso tem que ser ponderado também. Associar essa durabilidade dos ânodos em relação a todos os processos que essa estrutura estaria exposta relacionada à corrosão. Professora Carmen, algum comentário? No, yo creo que lo ha dicho bien Gibson sobre ello. Ánodos de sacrificio pueden ser más rentables en estructuras sumergidas, porque necesitas menos ánodos porque ya distribuye la corriente el agua. En estructura aérea el costo es alto, como ha dicho él. Tem gente também falando de proteção ativa, né, fornecendo, né, eu vi outro dia alguém comentar, aliás, um artigo que eu acho que não vai ser publicado, tinha muitos problemas, mas era um chinês discutindo a possibilidade de botar painéis fotovoltaicos para gerar correntes de proteção das armaduras, tal. São coisas que começam a surgir, né? Última pergunta aqui, nós temos mais 2 minutos para terminar. O professor Rafael Piled, meu colega aqui de departamento, é o nosso cara do filler, do packing, né? Então, ele fala muito bem. Então, porosidade dá para controlar. E a porosidade é importante na cinética de corrosão, como o Gibson mostrou, e eu acho que a professora Carmen também mostrou claramente, né, aquelas duas relações água-cimento. Mas a pergunta dele é sobre a questão das fissuras, né? Nós temos as fissuras que vêm do projeto, estágio 2, né? Essas coisas todas, e as fissuras que podem ocorrer por retração e outras questões. Como é que essa questão das fissuras se correlaciona com a corrosão, né? Então, uma fissura de uma estrutura carbonatada, essas são questões. Alguém quer... Bom, as fissuras, no primeiro momento, eles são pontos preferenciais de entrada dos agentes agressivos. Então, já atuaria de forma, vamos dizer assim, negativa na fase de iniciação. Na fase de propagação, também são canais mais abertos que você tem para a interação do material com o ambiente externo. Então, se você tem, e vai depender também da profundidade dessas fissuras e das suas aberturas.
Mas se você tem, por exemplo, uma massa de concreto fissurado superficialmente por retração, eu vou ter mais facilidade dessa interação e isso auxiliaria num ambiente onde a umidade é mais elevada, a cinética. Sí, sobre las fisuras. En hormigón, en concreto carbonatado, no suponen riesgo a largo plazo. Se obturan y no suponen un riesgo. Y en los medios con cloretos, aunque empiece la corrosión en la fisura, no por eso fallan las estructuras. Es muy extraño o es excepcional que solo haya corrosión en la fisura. El cloreto entra, se distribuye y la estructura luego falla en general, no solo en la zona de la fisura. Hay algún caso extraño donde sí aparece una pérdida muy local, pero si no, la estructura no falla porque esté fisurada. Falla porque es porosa, falla por si llega el cloruro. Si no, no es normal que falle por la fisura. Muito obrigado, pessoal. Um minuto atrasados aqui, eu quero lembrar a todos que as gravações dessa apresentação, assim como de outras lives, estão disponíveis no canal do YouTube do SIX, SIX USP, né? Vocês vão achar, por favor, assinem o canal, nós vamos continuar trazendo atualizações nesses temas todos de interesse, né? Dessa interface entre tecnologia, inovação e sustentabilidade. Essa é a nossa missão, né? É isso que nos move. Nós tivemos aqui hoje 2 brilhantes palestras, os elogios são generalizados, né? E eu queria agradecer enormemente à professora Carmen Andrade, a nossa titular da Cátedra ArcelorMittal deste ano, né? Nós teremos mais atividades com a professora Carmen em breve. Queria agradecer ao meu colega Gibson Rocha Meira, né, nosso parceiro aí de trabalho, pelas suas gigante apresentação, né, como sempre. Nós vamos, em breve, anunciar um curso de pós-graduação, que a Carmen e o Gibson estarão envolvidos, né, vamos tratar desses temas mais de ponta, na área de durabilidade e corrosão das armaduras de concreto, né? Finalmente agradecer a ArcelorMittal pela confiança, pela parceria, né? A parceria na cátedra, ela faz um investimento para o benefício de todos. Aqui nós fazemos trazendo conhecimento mais avançado, mas ela também está investindo em inovação, né? Está investindo neste caso numas armaduras mais resistentes à corrosão, que talvez nos venham ajudar, esperamos que sim, a capturar mais CO2 com as estruturas de concreto, que seria o nosso mundo ideal, né? Obrigado a todos, tenham um bom dia, obrigado Carmen, obrigado Gibson, até mais, pessoal. Muito obrigada a vosotros, muito obrigada aos assistentes. Obrigado a todos, até mais, pessoal.